Bom dia, Unipovo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de terça-feira, o que dizer de Elias? Olha só que interessante, a gente vimos na lição passada que os discípulos ali foram até a cidade de Samaria, iam preparar ali o lugar, uma pousada para que Jesus pudesse ficar. O povo de Samaria o rejeitou, disse que Jesus não deveria ir para Samaria, não quis que Jesus fosse para aquela cidade. Tiago e João, tomando a palavra, disse: Mestre, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e consuma toda aquela cidade? E Jesus os repreendeu, dizendo que Deus veio para salvar e não para destruir as almas daquele povo. Mas na parte de terça-feira, vemos algo acontecendo aqui em 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 16. Olha só que interessante. Os versos 10 diz o seguinte: Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. No verso 12, respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e os seus 50. Então olha só que interessante. Em Lucas capítulo 9, a gente vemos que os discípulos pedem para Jesus, para que eles pudessem descer fogo do céu ali e consumir a cidade de Samaria. Jesus não aceita esse pedido deles, só que aqui em 1 Reis a gente vê que Elias pede a Deus e fogo desce do céu e consome ali o capitão e seus 50, do quais iam até Elias. O interessante é a gente notar, olha só, se os discípulos estavam tão errados ao pedir que fogo celestial consumisse os samaritanos, por que o profeta Elias invocou o fogo do céu em 2 Reis 1 a 16? O contexto das histórias é totalmente diferente. Elias orou pedindo fogo para que o nome de Deus fosse reivindicado, porque até então ali estava um conflito de adoração. O povo de Israel estava adorando outro Deus e estava ali se corrompendo, estava corrompendo a nação inteira de Israel. Então, fogo desceu do céu para que o nome de Deus fosse exaltado e mostrasse que somente o nome de Deus é poderoso para salvar. Elias pedindo fogo para que o nome de Deus fosse reivindicado, em contraste com a adoração a Baal, enquanto os discípulos ficaram irritados porque o povo não recebeu. Bem, além disso, no sistema de teocracia do Antigo Testamento, Deus às vezes agia em seu papel de juiz e executor, por meio de pessoas designadas por ele. Vemos alguns exemplos. Gênesis capítulo 8, versículo 21, foi a destruição do mundo com o dilúvio. Vemos também a destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19, versículo 28. Ambas as histórias são um exemplo do juízo final de Deus que virá sobre o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Ora, o juízo de Deus, ele é um juízo perfeito e santo, porque Deus sabe quem vai aceitá-lo e quem vai o rejeitar. Não cabe a mim e a você proferir um juízo sobre tal pessoa se Deus não designou a gente para fazer isso. Mas a gente percebe que no Novo Testamento, contudo, Jesus removeu completamente da igreja a responsabilidade de trazer destruição. Isso implica porque Deus nunca mais usou sua igreja como esse tipo de instrumento, embora no Novo Testamento contenha a história de juízo que foram exercidas diretamente por Deus, como a morte de Ananias e Safira, que enganaram o próprio Deus ali e Deus fulminou eles na mesma hora. Interessante a gente notar que em todos esses contextos da história a gente vemos sim o juízo de Deus sendo executado, mas a misericórdia de Deus também sendo alcançada. Na história de Elias, do capítulo 1, versículo 1 a 16, foram dois capitães que vieram e quiseram ali pegar Elias, e Elias disse: olha, se eu sou homem de Deus, fogo vai descer e consumir você. Os dois capitães que vieram com os 50 foram consumidos. Logo em seguida veio o terceiro capitão com os seus 50. Esse capitão se ajoelhou diante de Elias e pediu misericórdia para ele e para os seus 50, porque ele precisaria dar uma informação para Elias. E a misericórdia de Deus foi estabelecida sobre esse capitão e sobre os 50, porque se renderam aos pés do Senhor e aceitaram como seu Salvador. É interessante notar que quando Jesus voltar, ele virá como juiz e executor, realizando a obra de destruição por meio dos anjos. Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Mas quando veio pela primeira vez como um exemplo humano para todos os líderes da igreja, sua missão nunca incluiu destruir a vida humana. Jesus veio para nos salvar,
nesse exato momento, há a possibilidade de salvação minha e sua, se aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e nos rendermos aos pés dele. Ele nos salvará, não somente a nós, mas também a nossa família. Que nessa manhã a gente possamos entender que o juízo pertence a Deus, mas a voz de advertência, ele nos dá a possibilidade de transmitirmos. Apocalipse capítulo 14, do 1 ao 6, fala de um juízo que virá sobre o planeta Terra. E cabe a mim e a você pronunciar esse juízo, anunciar as verdades da palavra de Deus e deixar que Deus julgue as pessoas conforme a sua reta justiça. Que Deus os abençoe nessa manhã e que possamos amar mais as pessoas, transmitir a mensagem de esperança do Evangelho de Deus. E sim, falar que também existe um juízo que virá e Deus é o executor desse juízo. Mas que diante de Deus nós possamos fazer como o terceiro capitão que foi até Elias, nos prostrarmos e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e carecemos da Tua glória. Que Deus abençoe nessa manhã e que possamos buscar sempre a presença dEle, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e majestoso Pai, graças te damos pela Tua palavra. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, Pai, para que possamos transmitir o Teu amor e a Tua esperança para todos os corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém.